Polícia reforça o patrulhamento nos acessos à comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, uma semana depois da morte de 9 pessoas. Corregedores da PM também vão passar a noite na região em que acontece o baile funk. Homem é preso no interior paulista acusado de matar e esconder o corpo do filho de apenas 2 anos. Polícia do Pará tenta identificar assassino da principal testemunha de defesa do braço direito de Dorothy Steng. Com a morte de Márcio, subiu para 25 o número de assassinatos ligados a conflitos no campo no país em 2019. Denúncias de maus tratos contra idosos aumentam 30% no Brasil. Confrontos entre policiais e manifestantes marcam o 3º dia de greve geral na França. Em raro gesto de cooperação, Estados Unidos e Irã trocam prisioneiros. Nossa equipe volta à cidade de Abadiânia, um ano depois das denúncias de estupro contra o médium João de Deus. Turismo religioso na cidade caiu 90% desde que os primeiros casos foram revelados. É a vida. A gente faz o possível para sobreviver. Além do churrasco, carnes natalinas como o peru e o tender estão pesando mais no bolso do consumidor. Levantamento mostra que São Paulo é o destino mais procurado para o próximo carnaval, deixando para trás Rio de Janeiro e Salvador. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. A Polícia Militar de São Paulo reforçou o patrulhamento nos acessos à comunidade de Paraisópolis, zona sul da capital. Homens da Corregedoria também estão na região. Há uma semana, 9 jovens morreram e 12 ficaram feridos em uma operação policial durante um baile funk. A homenagem cruzou o céu de Paraisópolis. Com lenços da mesma cor, amigos e parentes pediram paz. A missa, uma semana depois da morte dos 9 jovens, ficou cheia de gente. Na cruz, cada pano preto simbolizava uma vítima. Que a gente não concorda com a ação da polícia. Que a polícia vai entrar na comunidade? Sim, vai entrar na comunidade, é o trabalho dela. Mas que faça da maneira correta. Na rua onde o baile funk é realizado, faixas mostram que os moradores estão indignados com a violência e com a impunidade. O luto está estampado na camiseta. Como se a gente fosse da nossa própria família, né? Perdendo uma pessoa, a gente vai lá e tenta prestar uma homenagem o mais rápido possível, né, também. Neste sábado, as entradas e saídas de Paraisópolis tiveram policiamento reforçado. A ideia é que a tropa de choque da Polícia Militar permaneça nos acessos à comunidade e só entre caso seja necessário. Na segunda-feira, o governador João Dória deverá se reunir com as famílias dos jovens mortos em Paraisópolis. Esta semana, ele disse que vai rever protocolos da atuação da polícia, mas não deu detalhes. Vídeos gravados por quem vive na segunda maior favela de São Paulo mostraram que houve excesso por parte dos PMs. Moradores foram agredidos com golpes de cacetete. Foram ouvidos vários disparos que parecem bombas de efeito moral. Tá atirando. Os PMs teriam gritado. A ação terminou com a morte de 9 jovens pisoteados durante o baile funk. Para evitar que aconteça mais um episódio como esse, a segurança foi intensificada não só aqui do lado de fora. Homens da Corregedoria da Polícia Militar, tanto uniformizados quanto a paisana, vão passar a noite no baile funk. A presença deles deverá inibir o tráfico de drogas tão comum dentro do pancadão. As investigações sobre a ação policial do último domingo continuam. Os 6 policiais militares suspeitos de cometer as agressões foram afastados. Segundo a ouvidoria, já são pelo menos 4 casos envolvendo policiais militares em operações contra os pancadões. Na noite dessa sexta-feira, outros 3 PMs foram retirados das ruas após denúncias de que teriam matado o morador da favela de Heliópolis, também na zona sul de São Paulo. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro desgovernado invade a calçada e atropela um homem na região metropolitana de Porto Alegre. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. A vítima teve apenas ferimentos leves e passa bem. 2 pessoas morreram num acidente de trânsito em Santa Catarina, na BR-116, que liga o Nordeste ao sul do país. Uma das vítimas é o motorista desse ônibus que ficou preso nas ferragens e não resistiu. Ainda não se sabe o que causou o acidente.
Um criminoso morreu depois de uma troca de tiros com um policial militar à paisana na Grande São Paulo. O PM saía do condomínio onde mora quando presenciou um assalto e resolveu atirar. Um dos suspeitos foi atingido e o outro preso. 2 índios morreram e 2 ficaram feridos durante um atentado no interior do Maranhão. Eles voltavam de uma reunião quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo que partiram de dentro de um carro. Em protesto, indígenas fecharam uma rodovia. Um ciclista morreu e outro ficou gravemente ferido depois de serem atropelados em São José dos Campos, interior paulista. O motorista fugiu do local sem prestar socorro, mas foi preso logo depois. Ele estava embriagado e não tinha habilitação. Uma criança de 1 ano ficou presa dentro de uma panela de pressão enquanto brincava na região metropolitana do Recife. Os bombeiros foram chamados para libertar a menina. Você vai ver a seguir: Justiça concede liberdade à mulher presa por ofender taxista com comentários racistas em Minas Gerais. Mutirão em todo o país alerta a população sobre um tipo de tumor que atinge principalmente os homens, o câncer de pele. Não saia daí, nós voltamos já já. Contribuindo com o clube é uma felicidade pra gente. O sucesso pode ser explicado pelos valores. O plano mais barato custa menos de R$ 8,00 por mês. A conquista fora de campo invadiu as redes sociais. O próprio Vasco fez questão de divulgar, mas o contra-ataque virtual veio através dos torcedores do Flamengo. Nesses memes, a carteira de sócio torcedor do Vasco virou até brinde na padaria ou no sorvete. Para os rubro-negros, o Vasco ser líder nessa disputa não muda nada. Primeiro que estamos em outro patamar, né? Para aproveitar o clima de euforia, a diretoria do Vasco pediu e a CBF aceitou a partida de amanhã contra a Chapecoense. Pela última rodada do Campeonato Brasileiro, foi transferida de São Januário para o Maracanã. Expectativa de 60 mil pessoas. Amanhã é um jogo de gratidão, fundamentalmente o obrigado do clube, a sua torcida pelo que ela tem feito, pelo que ela tem feito sempre, mas especialmente pelo que ela fez nessas últimas 2 semanas. O último treino antes do jogo já teve apoio da torcida. Pela fila para comprar ingressos, a certeza é de casa cheia. Não, bom demais, né? A gente fica feliz que sair e sair nos motiva sempre, é Vasco, tamo junto. Você fica agora com o programa Topa ou Não Topa com Patrícia Bravadel. Uma boa noite para você. Uma ótima noite, bom domingo para você. Polícia! Gente, que mulherão! Eu sou